Livro Conhecendo o Pai, de David Emai. Rema Brasil, Campina Grande, 2021, primeira edição. Sumário, capítulo 1, quadro preciso. Capítulo 2, de volta ao começo. Capítulo 3, a bondade de Deus. Capítulo 4, um Deus que guarda aliança. Capítulo 5, Deus revelou o Pai. Capítulo 6, benefícios em conhecer Deus. Dedicado à fiel e amorosa família de Word of Life Fellowship, a qual pela fome e desejo das coisas de Deus fez nascer este livro. Capítulo 1. Um quadro preciso. Na maioria das vezes, o corpo de Cristo nunca tem visto um quadro verdadeiro de como é Deus. Nós temos falhado. Nós temos pintado um quadro de como é Deus através da religião, através da tradição das ideias dos homens e através do que os homens dizem. Mas nós nunca podemos ver um quadro preciso de Deus destas fontes. O corpo de Cristo precisa conhecer Deus, o Pai, não apenas saber sobre Ele. Você pode dizer, bem, eu conheci Deus quando eu nasci de novo. Não. Quando você nasceu de novo, você foi introduzido a Deus. Você pode ter sido apresentado a Deus, mas não o conhecia. À medida que você continua em sua palavra, você começa a conhecê-lo em plenitude e em verdade. Se você é um crente, a experiência mais bem-sucedida e proveitosa que você pode desfrutar é conhecer pessoalmente o Pai, conhecê-lo em verdade e em realidade, andar e comungar com Ele intimamente. Deus, o Pai, pode se tornar mais real para você do que até seu pai terreno. Como um jovem cristão, eu ouvi um ministro dizer que o Senhor Jesus tinha se tornado mais real para ele do que a sua esposa, os seus filhos ou algumas pessoas que ele conhecia na terra. Quando eu ouvi isto, algo explodiu dentro de mim e eu pensei, eu tenho que conseguir isto. Isto é algo que todos nós devemos almejar. Eu agradeço a Deus, porque hoje eu posso dizer que Deus tem se tornado mais real para mim do que alguém ou algo na terra, porque eu ando com Ele no Espírito e tenho comunhão com Ele diariamente. O reino espiritual é mais real do que o físico. Algumas pessoas pensam que não é real, porque elas não podem ver ou sentir. O reino espiritual é realidade e andar com o Pai no Espírito cada dia é uma experiência verdadeiramente rica e cheia de satisfação. Mal entendido sobre Deus. Muitos cristãos têm uma imagem pobre de quem é nosso Deus Pai. Alguns têm a ideia de que Jesus está entre eles e o Pai, afastando Deus de exercitar vingança sobre eles. Eles pensam que se não fosse por Jesus, Deus já os teria julgado e que na cruz Jesus estava somente intervindo entre eles e Deus. Mas a Bíblia diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Observe que era Deus em Cristo. Um outro mal-entendido que os crentes têm é que Deus não os ama de maneira real e pessoal. Eles não têm problemas com Jesus os amando. Eles dizem, sim, eu sei que Jesus me ama, pois a Bíblia diz assim. Mas quando você fala sobre Deus, eles não estão muito certos, porque eles não têm uma imagem precisa do Pai. Um conceito incorreto de Deus impedirá os cristãos de andar na plenitude do que Deus tem para eles. Eles têm uma imagem errada internamente. Pode ser uma imagem de um Deus de ira ou um Deus de justiça. Eu costumava crer que Deus era contra as pessoas, que Ele estava com raiva de todos e que estávamos debaixo de seu julgamento. Infelizmente, eu não imaginava esta ideia de mim mesmo. Isto era a impressão que eu recebi dos outros. Afinal de contas, Deus não faz as pessoas ficarem doentes para ensiná-las? Eu tenho ouvido pregadores se levantarem no púlpito e dizer que Deus ensinará você e treinará você com enfermidade e doença. E os crentes têm recebido essa informação sem nem mesmo questioná-la. Um outro mal-entendido que tem sido colocado adiante sobre Deus é que Ele nos tornará humildes tirando o que nós temos.
Cristãos não podem ter muito e ainda serem espirituais. Que tipo de Deus Pai nós temos? Aquele que envia enfermidade, aquele que tira de nós? É tempo para o povo de Deus desistir de ter mente dupla sobre quem Ele é. Ou Ele é aquele que cura, ou Ele não é. Ou Ele é o seu provedor, ou Ele não é. Ou Ele é seu pai, ou Ele não é. Muitos têm dito: Deus me fez adoecer para me colocar no hospital, para que eu pudesse testemunhar para alguém. Ou Ele é o Senhor que cura, ou Ele não é. E Ele não usa as ferramentas do inimigo para ensinar ou conduzir seus filhos. Nós precisamos ter um único pensamento sobre quem é nosso Deus Pai e como Ele age. Enquanto nós tivermos uma mente dupla, não receberemos nada de Deus. Tiago 1:8. Deus não sai por aí tornando as pessoas doentes um dia e curando-as no dia seguinte. Ele não sai por aí suprindo todas as suas necessidades e logo tirando seu carro para que você seja humilde. Jesus era a vontade de Deus em ação. Você alguma vez o viu fazer alguém ficar doente? Você alguma vez o viu descartando alguém? 1 João 1,5 torna isto claro, que Deus não usa as coisas das trevas para nos ensinar. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Enfermidade e doença são trevas, pobreza é treva, carência e necessidade são trevas. Alguma coisa que rouba, mata e destrói é treva, e nosso Pai é luz. Não há treva nele, de modo algum. Uma imagem errada interiormente de como é o Pai retardará você em sua caminhada de fé. Isso impedirá você de receber de Deus. Há perguntas e há pensamentos e raciocínios no interior dos homens que têm sido plantados pela religião e pelo ensino falso, e estas perguntas e pensamentos impedem os homens de ter suas orações respondidas. Se seu pensamento não estiver em linha com a palavra de Deus, isso impedirá você de receber do Pai. Você tem que renovar sua mente com a palavra de Deus para que você tenha uma imagem verdadeira de seu Deus Pai. A verdade sobre Deus. O que a palavra diz sobre Deus Pai? Na Bíblia está a verdade e realidade sobre Deus. Eu nunca encontrei um versículo da Escritura que diz que Deus vai tirar o que você tem para você ficar humilde. Estes versículos não estão lá, mas há muitas pessoas que pensam desta maneira. Quando a coisa esquenta, quando a aprovação vem, você precisa conhecer Deus. Se você pensa que Deus está trazendo uma crise para o seu caminho para lhe treinar, ou se você pensa que Ele tem enviado enfermidade para lhe ensinar, para quem você olha para pedir ajuda? Você percebe como uma imagem errada de Deus pode afetar sua vida? Você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Uma imagem falsa que você tem de Deus pode ser lavada aplicando a água da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo pintar um quadro no seu interior de como é seu Pai. Quando você permitir, você será abençoado. Como você vai ter fé em Deus se Ele é seu problema? Se Deus é seu problema, então você não tem resposta. Mas eu digo a você, na autoridade da palavra de Deus, que Deus não é seu problema. Ele é sua resposta. Você deve abraçar a palavra de Deus por você mesmo e ficar bem estabelecido na verdade concernente ao seu Deus Pai. O único lugar em todo o universo em que você sempre conseguirá um quadro claro, preciso e exato de como é Deus Pai é na sua palavra. Qualquer outra coisa que você olhar estará contaminada pelos homens, estará contaminada pela religião ou pelo senso de conhecimento. Se você quer saber como o Deus Pai realmente é, então você tem que olhar para a Bíblia, visto que Deus e a sua palavra são um. Deus é tudo o que a palavra diz que Ele é. Muitos crentes têm olhado para o mundo para ver Deus, e isso é impossível. Você pode olhar para a criação e ver Deus na obra de suas mãos, mas você não pode vê-lo no mundo porque Deus não é deste mundo, e seu senso de conhecimento é limitado a este mundo.
Para conhecer o Pai, você tem que ir além deste mundo. Você tem que ter conhecimento revelado através da palavra pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Um homem natural não pode conhecer o verdadeiro Pai, e você não pode argumentar em sua mente como é o Pai. Você não pode ver com o seu olho natural como o Pai é. Você tem que ler a palavra e crer no que a palavra de Deus diz sobre o Pai e começar a praticá-la. Você descobrirá que Deus executará a sua palavra em sua vida. Ele será um Pai para você. Satanás tem enganado a humanidade através dos tempos. Ele tem usado a razão, filosofia e religião para ensinar as pessoas como é o Pai. E muitos têm tentado entender Deus através destas avenidas. O resultado é pensamento errado, tais como: bem, se Deus é um Deus bom, então por que coisas ruins acontecem? Se Deus realmente cuida, então por que há tantos problemas no mundo? Se você olha para o mundo e as situações do mundo, você não pode ver Deus. A Bíblia claramente afirma que Satanás é o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4,4. Em 1 João 2,15 e 16 diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Você nunca pode entender Deus olhando para o mundo. Você nunca pode entender Deus através das coisas naturais. Se você quer conhecer como é o Pai, então você tem que ir para a sua palavra. Satanás tem programado as pessoas há muito tempo para olhar em toda parte em busca do Pai, exceto na palavra de Deus. Ele tem iludido a humanidade para aprender de Deus através da filosofia, religião e conhecimento natural. Usando o termo mundo, eu não quero dizer apenas pecadores. Quando Jesus se referiu ao mundo, frequentemente ele queria dizer pensamento natural. Há muitos crentes nascidos de novo e cheios do Espírito que ainda pensam como homens naturais. Suas mentes não têm sido renovadas pela palavra de Deus. Eles não estão andando em conhecimento revelado. A Bíblia nos ensina para não nos conformarmos com este mundo, com pensamento natural, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus, para que possamos provar a vontade de Deus em nossas vidas. Romanos 12:2. Deixe o Espírito Santo guiar você para a palavra de Deus e pintar um quadro de seu Pai nas telas do seu coração. Sua fé crescerá. Quando você começa a ver Deus como a palavra o descreve, sua fé crescerá. Quando você começa a conhecê-lo como um pai que cuida dos seus, como a palavra diz, você pode colocar a sua confiança nele. Eu tenho fé em Deus porque ele me ama. Eu tenho fé em Deus porque ele cuida de mim. Eu tenho fé em Deus porque ele é o meu pai. Quando você constrói estas verdades dentro do seu espírito, não será difícil para você andar na palavra de Deus. Você não ficará com medo de que ele falhará com você, porque você sabe que ele o ama. Smith Wigglesworth condensou isto precisamente quando ele disse: eu não posso entender Deus por impressões, eu não posso entender Deus pelas emoções, eu não posso conhecê-lo pelos sentimentos. Se eu vou conhecer Deus, eu terei que conhecê-lo pela sua palavra, porque ele é tudo o que a palavra diz que ele é. E ele fará tudo o que a palavra diz que ele fará. O único lugar em que você sempre encontrará algo sobre o verdadeiro Deus Pai é nas Escrituras. Se você tem uma impressão de Deus que não é da sua palavra, então está claro que você precisa colocar para fora esta informação e colocar a palavra no seu lugar. Você se limpa com a lavagem da água da palavra. Quando você gasta tempo na palavra, ela lavará as ideias tradicionais e pintará um quadro verdadeiro de como realmente o Pai é.
Você pode pensar que tem sido ensinamentos errados por tanto tempo e que levará algum tempo para ter a palavra dentro de você. Isto é verdade. A ciência tem programado que você pode ouvir uma informação novinha em folha 7 vezes antes de tê-la dentro de você. Mas para limpar a informação que não é verdadeira e colocar a verdadeira no lugar, você deve ouvir a nova informação 17 vezes. É por isso que Jesus nos disse para continuar na sua palavra, João 8,31. É por isso que o apóstolo Paulo nos instruiu para renovar as nossas mentes, Romanos 12,2. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais real ela se torna para você. Não conhecer Deus em verdade é a raiz de muitos problemas de crentes. Cristãos que não parecem receber de Deus ou que têm dificuldade de receber cura ou ter as suas necessidades supridas ou viver uma vida vitoriosa, nunca têm visto o Deus Pai como Ele é. Eles nunca conhecem o Pai como Ele é revelado na palavra de Deus. Quando nós permitimos no Espírito Santo, ao Espírito Santo revelar o Deus Pai para nós, através de sua palavra, nossa fé irá crescer. Quando nós entendemos o Pai do Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo apresentou, isso fará com que a nossa fé cresça. Quando nós o vemos como ele realmente é, nós iremos confiante e corajosamente colocar a nossa confiança nele. O povo de Deus deve sobressair em conhecê-lo. Se alguém nos pergunta sobre Deus, nós devemos ser capazes de compartilhar livre e precisamente sobre ele. Você pode descrever como é o seu pai terreno? Certamente você pode. Nós devemos ser capazes de abrir as Escrituras e pintar um quadro preciso de Deus para os outros. Um quadro de um pai bom que nos ama e que é cheio de misericórdia e compaixão e que está desejoso para nos abençoar e nos ajudar. Através deste livro, eu quero desafiar você a conhecer o seu Pai Celestial intimamente. Ele está disponível para você. Eu darei a você alguns padrões para conhecê-lo e também alguns benefícios que são seus quando você o conhece. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 2, de volta ao começo. No início dos tempos, como nós sabemos, não haviam ideias apresentadas pelo homem, não haviam tradições religiosas e não haviam denominações. Havia pureza e verdade. Portanto, nós podemos voltar ao começo e ver um quadro preciso do Pai e sua atitude em relação a nós. Depois da queda do homem, Satanás torna-se envolvido com a humanidade e a terra e a vontade de Deus na terra torna-se pervertidas. Foi difícil, depois disso, ver como é verdadeiramente o Pai, até Jesus vir e o revelar para o mundo. Deus é um provedor. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Desde o início, nós temos um quadro do Pai como um doador. Deus voltou-se para Jesus e para o Espírito Santo e disse: façamos o homem à nossa imagem. Ele estava dizendo: vamos compartilhar a vida que nós temos, vamos criar uma família. Ele não criou um servo ou um robô. Ele criou uma família diante da sua própria semelhança para desfrutar um modo de vida real, para ter domínio sobre toda a terra e para estar em comunhão com ele. Quando Deus olhou para Adão, ele estava olhando para si mesmo, olhando seu próprio filho criado à sua imagem. E eu creio que ele o olhou com prazer. Ele provavelmente disse: este é o meu filho. É assim que ele nos vê, hoje em Cristo.
Ele nos vê como seus filhos e suas filhas. Isto me fala de um Deus bom, de um Deus generoso. Da bondade do seu coração, Deus criou o homem para compartilhar e desfrutar da vida e das bênçãos como ele desfruta. Deus deu a Adão o presente mais valioso que ele podia dar para um homem. Ele deu a ele a sua vida. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O homem foi a coroa de toda a criação. Deus lhe concedeu sua vida e natureza. Eu posso imaginar Deus apreciando e olhando o homem e vendo ele mesmo na sua criação. Era um pai olhando para o seu filho. Quando nós olhamos um pouco mais de perto para o registro da criação, nós podemos ver exatamente como o Pai se sente sobre nós. Observe os versículos seguintes. Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Gênesis 1, 3, 4. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:10. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:14, 18. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:21. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:25. Depois de cada um dos 5 dias da criação, Deus descreveu o seu trabalho como bom. Agora, observe como ele descreve o seu trabalho depois do 6º dia, quando ele criou o homem. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e amanhã, o 6º dia. Gênesis 1:31. Eu gosto disso. Deus criou a terra e foi bom. Ele criou a luz e foi bom. Ele criou os animais e foi bom. Todavia, quando Deus criou a sua família, ele colocou o seu selo de aprovação sobre ela. Ele disse que era muito bom. Esta é a maneira como você, o Pai, olha você. Esta é a maneira como o Pai olha você. Esta é a maneira como ele pensa sobre você. Para ele, você foi criado para ser muito bom. E em Cristo Jesus, você é. A terra é bonita agora, mas era muito mais bonita antes da queda. Quando Deus estava pronto para colocar o homem na terra, a Bíblia diz que ele colocou um jardim para ele. A Bíblia diz que Deus colocou tudo no jardim que era bom para alimento e que era agradável à vista. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso ilustra um quadro do Pai para você? Isso mostra você como é o Pai? Deus colocou Adão no meio da sua criação e disse: Adão, eu dou a você domínio sobre tudo isso. Tudo pertence a você, Adão. Você é o meu filho e eu sou o seu pai. Deus, o Pai, criou o homem Adão e ele desejou para Adão ter domínio nesta vida. A vontade de Deus é a mesma para nós em Cristo hoje. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Quando você lê em Gênesis, você vê mais exemplos de nosso Deus Pai em dar. Deus deu a Adão uma ajudadora e ele também supriu cada necessidade que Adão tinha. Não havia nada que Adão não tivesse ao seu dispor. Não havia razão para Adão ter necessidade em nenhuma área de sua vida. A vontade de Deus para Adão e a vontade de Deus para você e eu. Esta era a não adulterada perfeita vontade de Deus sobre a terra. Sua situação era belíssima, sua família estava vivendo na plenitude de vida, gozando e governando a criação. Cada necessidade era suprida, tudo era bom.
Isto fala-me que Deus é um Deus de bondade. Ele é um Deus que abençoa. Havia somente bondade aqui. Não havia enfermidade ou doença. Não havia pobreza. Não havia carência, preocupação ou cuidado. Era a perfeita vontade de Deus para o seu povo. Reconhecer a vontade de Deus para Adão é reconhecer a vontade de Deus para os crentes hoje. Deus diz em sua palavra: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. E toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Se a vontade de Deus para Adão não era enfermidade e doença, nem carência, nem medo, nem preocupação, nem inquietação, e uma vez que ele não muda, então a vontade de Deus para você hoje é a mesma. O Pai não muda. O que era a vontade dele para a sua família no começo é o que é a vontade dele para a sua família agora. Era bênção e bondade, era saúde e paz, era ter cada necessidade suprida. Esta é a vontade de Deus para o seu povo hoje. Até antes de Adão pecar e abrir a porta para Satanás, ele viveu na perfeita vontade de Deus. Ele viveu em saúde, ele andou em bênção e abundância. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele abriu a porta para o inimigo e é quando o mal começa a operar na terra. O mal não é de Deus. Tudo que rouba, mata e destrói, alguma coisa que machuca, alguma coisa que traz destruição para os homens, não vem de Deus, o Pai. O que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 2 é a perfeita vontade de Deus para a terra. Quando Adão pecou e abriu a porta para o inimigo, então Satanás começou a atuar. Ele é aquele que rouba, mata e destrói. João 10:10. Quando você permitiu que Jesus Cristo fosse o Senhor de sua vida, Deus, através do Espírito Santo, soprou dentro de você o sopro de vida e você nasceu de Deus. Você se tornou um filho de Deus, recriado à sua imagem e semelhança. E quando Deus olha para você, Ele diz, muito bom. Quando o Pai olha para você, Ele vê a sua vida e o seu espírito. Assim como o Pai supriu cada necessidade que Adão tinha, Ele fará o mesmo para você. A vontade é para você caminhar e desfrutar da sua provisão. Adão sabia como Deus era. Ele tinha comunhão com ele antes que ele pecasse. Alguns crentes têm a ideia que o tanto que você leva a ler Gênesis 1 a Gênesis 3 é o quanto Adão estava no jardim do Éden. Eu creio que houve um tempo que Adão viveu na glória de Deus e reinou como um rei em vida sobre terra. Adão sabia como era viver com o Pai. Ele sabia qual era a vontade do Pai, porque ele experimentou isso todos os dias até o dia em que pecou. Naquele dia, sua comunhão com o Pai foi cortada e a morte espiritual entrou. Eu posso visualizar Adão e sua família sentados ao redor de uma fogueira à noite e ele tentando dizer à sua família o que era viver no jardim e andar na glória de Deus. Todavia, os membros da sua família estavam mortos espiritualmente. Assim, eles não podiam entender o que Adão estava descrevendo. Depois da queda, uma maldição veio sobre a terra. Antes de Adão pecar, não havia espinhos ou cardos. É impossível olhar para o mundo e ver Deus. Deus e o sistema do mundo são totalmente diferentes. Satanás tem enganado a humanidade e pintado um quadro falso de como é o Pai. Ele tem iludido os homens para olhar para o mundo, para ver como Deus é. Ele tem enganado os homens quanto ao uso do senso de conhecimento, raciocínio, filosofia e religião para aprender sobre Deus. Você não pode mais olhar para o mundo e ver um quadro de nosso Deus Pai. Agora, quando você olha para o mundo, você vê depressão, necessidades, enfermidades, medo, tormento. Você não vê Deus. Os homens mortos espiritualmente olham para o mundo e perguntam, bem, se Deus é bom, então por que o mundo está em tamanha bagunça? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, dá-nos a resposta. Satanás é o Deus deste mundo. Pensamento errado, fé errada.
Satanás é o Deus deste sistema mundial. Se você pensa que Deus é o Deus deste mundo, então você crerá que furacões, enchentes e tempestade são todos atos de Deus, como as normas de seguro incorretamente afirmam. Se você pensa que Deus é o Deus deste mundo, então você pode dizer: Deus tirou seu bebê para que você olhasse para ele e aprendesse a ouvir a sua voz e começasse a ir para a igreja. Ou talvez, Deus permite você ficar doente para lhe humilhar, para assim ele poder lhe ensinar. Ou, você nunca sabe sobre Deus. Ele pode matar seu irmão para que ele possa ter a sua atenção. Tudo isso são fraudes. Você não pode olhar para o mundo e ver como é o Pai. Pensamento errado significa crer errado. Um dos maiores enganos de Satanás tem sido fazer com que a igreja culpe a Deus pelo que ele faz. E então ele sussurra para nós: bem, isso deve ser a vontade de Deus. Se você não conhece Deus pela sua palavra, se você não conhece quais são as obras de Satanás, então você permite que você mesmo esteja completamente aberto para ser destruído. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. João 10:10 nos dá uma direção para discernir entre Deus e Satanás. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se rouba, mata, fere, destrói, derruba, é de Satanás e não é de Deus. Quando você aprende a diferenciar entre as obras de Deus e Satanás, então você pode levantar-se contra as obras do inimigo e desfrutar o que legitimamente pertence a você. Deus não usará as obras de Satanás para ensinar o seu povo. Deus não é aquele que cura quando há grande poder sendo manifestado na fila de cura na igreja e então no próximo dia, quando ele precisa ensinar-lhe uma lição, coloca enfermidade sobre você. Como eu posso ter fé em Deus se eu acho que ele é o meu problema? Como eu posso crer em Deus para a cura se eu acho que ele é aquele que me faz ficar doente? Se a enfermidade procede dele, se é vontade dele, então é melhor eu não ir para o médico. É hora de voltar-se para a palavra de Deus e reconhecer o inimigo tal como ele é, e reconhecer Deus como ele é. Nosso Deus é o Pai de misericórdia, consolo e bondade, e Satanás é o autor do mal. Até no julgamento, a misericórdia e o amor de Deus brilham. Se houve algum tempo para Deus ficar zangado, foi quando Adão pecou no jardim. Deus tinha dado a Adão o melhor que ele tinha, e Adão pecou e entregou-se para o inimigo de Deus, Satanás. Observe o que Deus fez. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3:21. Aí já vemos o sangue derramado de um cordeiro inocente, a misericórdia e graça de Deus em operação. Deus é um Deus misericordioso. Ele está interessado em cada aspecto de sua vida e tem feito provisão para você da mesma maneira que ele fez para Adão. Quando você olhar para tudo o que Deus deu a Adão, como era completa e abundante a sua provisão, lembre-se de que ele é o seu pai e não faz acepção de pessoas. Deus está esperando para abençoar você e cuidar de você. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais dará o nosso Pai, que está nos céus. Mateus 7:11. Capítulo 3. A bondade de Deus. Ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. A bondade de Deus guia os homens ao arrependimento. Eu estou firmemente convencido de que quando incrédulos virem Deus como ele realmente é, eles vão querer servi-lo, eles correrão para ele. Por anos a igreja tem usado condenação, medo e julgamento para tentar amedrontar homens para dentro do reino de Deus. Alguns têm realmente entrado nesse tipo de ensino. Todavia, eu tenho visto que esse tipo de motivação não traz resultados duradouros. Quando você ajuda alguém a ver o Pai como ele realmente é e a ver quão grande é seu amor, então você tem as bases para um relacionamento duradouro. Frequentemente, quando Jesus ensinava,
nós lemos que ele tinha que entrar num barco e empurrar para fora da margem a fim de compartilhar com as multidões. As pessoas lhe comprimiam porque nele elas viam o Pai como ele realmente era. Eles não estavam comprimindo os templos ou os saduceus ou os líderes religiosos. As pessoas eram atraídas para Jesus porque ele representava e revelava um Deus amável e bom. O amor de Deus. Nosso Deus Pai é compassivo, ele é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Este versículo pinta um quadro precioso de seu Pai. É um quadro de amor, de cuidado, de afeição do Pai, desejando ministrar para a sua necessidade. Deus não está querendo pegar você. Ele não está querendo despejar ira sobre você. O desejo dele é ministrar seu amor em sua vida. À medida que você anda em obediência à sua palavra, Deus abençoará você. Ele executará os deveres do Pai em sua vida. Deus não pode abençoar o pecado ou a dúvida e a incredulidade. Portanto, devemos remover essas coisas de nossa vida. Não há exemplo na Bíblia em que Deus julgou o seu povo sem nenhuma razão. Primeiro, ele falou para eles através da boca de um profeta, e ele chamou o seu povo para o arrependimento. Uma vez, Deus veio para a nação de Israel 7 vezes e chamou-os para arrepender-se, mas o povo não se voltou para Deus. Eles abriram a porta para o inimigo e para a destruição, e o julgamento veio, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles dessem atenção ao aviso de advertência que veio e se voltasse em linha com Deus, para que eles pudessem desfrutar de suas bênçãos. É vontade de Deus que você ande em sua bênção e prosperidade, mas você deve andar em obediência para que Ele possa abençoar e prosperar você. Tardio para irar-se. Quando eu fui salvo, eu tinha a ideia de que quando eu saísse da linha, seria melhor eu me consertar antes que Deus ficasse zangado comigo. Eu pensava que Deus estava sempre furioso comigo. Quando eu me conscientizei de que Ele não está furioso comigo, mas na realidade é tardio em irar-se e é cheio de misericórdia, isso me libertou. O salmista Davi conhecia Deus. Ele o descreveu desta maneira: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 103:8. Nosso Deus é tardio em irar-se. No exato instante em que eu pensava que Deus estava para me pegar, Ele estava provavelmente pronto para coçar sua cabeça e dizer: eu desejaria apenas que Ele se endireitasse. Deus é tardio em irar-se. Você pode pensar que eu estou dando aos crentes o direito de andar em pecado. Não. Eu estou mostrando a você como é o Pai. Deixe a palavra de Deus pintar o quadro. O Salmo 103 continua adicionando cor ao nosso quadro de Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Versículo 10, 13. Compaixão, no versículo 13, significa amar ou ter compaixão. Da mesma maneira que você quer o melhor para os seus filhos, assim o pai quer o melhor para a sua família. De onde você pensa que você adquiriu o instinto de cuidar de seus filhos? Isto veio do nosso Pai nos céus. Quando nós abrimos nossas vidas para Ele, Ele nos mostra seu amor e compaixão. Deus ama você e por causa deste amor, Ele quer dar a você de sua bondade e abundância. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo que Ele enviou doença e enfermidade? Não. Deus enviou o melhor dele para você e Ele quer continuar a dar o melhor dele a você
todos os dias. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Pai é amor e Ele está desejando dar e dar e dar a você. Nós recebemos no reino de Deus um pecador que tem vivido uma vida vil e vulgar. Nós dizemos: venha, irmão, Deus ama você, Ele está pronto para receber você em sua família. Mas por alguma razão, muitos cristãos perdem esta revelação depois que eles entram na família. Nós pensamos que Deus descerá para roubar, matar e destruir. Esse não é Deus. Ele é amor e sua vontade para nós é amor, é bênção, é misericórdia. Quanto mais aprendemos como é o Pai, mais nós seremos abençoados e enriquecidos. Uma vez alguém me perguntou: você não acha que algumas vezes Deus desce, nos agarra e nos sacode bem e nos joga no chão para nos acordar? Minha resposta foi simples. Eu disse: sim, eu faço isso com minha filha, Amanda, regularmente. Por volta de cada 3 semanas de intervalo, eu vou ao quarto dela e a sacudo bem, para que eu possa chamar a sua atenção e ela possa saber que eu a amo. Não. Se eu fizesse isso, eu seria preso. Se Deus, o Pai, viesse para algumas das igrejas que temos na terra e fizesse o que eles o têm acusado de fazer, eles o prenderiam. Nós devemos crer no que Deus diz sobre Ele mesmo e não no que os homens dizem. Deixe a palavra ser verdadeira e tudo mais uma mentira. O Pai mesmo ama você. Jesus veio para revelar o Pai para o mundo. As pessoas naqueles dias pensavam em Deus como estando bem distante, como sendo um Deus que não poderia ser tocado, como sendo um Deus de justiça e ira. A mensagem de Jesus era que Deus os amava e estava interessado em suas vidas. Jesus disse: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23, 24. Jesus nos deixa saber que o Pai quer que sejamos cheios de alegria. Se a sua alegria não está completa, então nós vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, para ter nossa necessidade suprida, para que nós possamos experimentar uma plenitude de alegria. Jesus continuou a explicar com clareza sobre o amor do Pai em nós. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Versículos 26 e 27. O próprio Pai vos ama. Jesus não disse que o Pai o amava e ele, Jesus, nos amou. Isso é verdade, mas ele enfatizou que o Pai nos ama e quer nos abençoar. Um pouco mais tarde, Jesus compartilhou que o Pai nos ama da mesma maneira que ele ama Jesus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 23. O Pai ama você como ele ama Jesus. Você pode encontrar em algum lugar que Deus fez Jesus ficar doente? Deus alguma vez tratou Jesus de uma maneira prejudicial? Deus fez com que Jesus ficasse com suas necessidades sem ser supridas? Deus ama você da mesma maneira que ele ama Jesus. Ele está esperando mostrar-se como um pai que ama você e quer prover para você. A fé funciona com o amor. Um dos maiores construtores da fé que eu conheço é saber que o Pai me ama. Deus ama a todos, mas Deus é um Deus de fé. O canal para o Pai é a fé. Quando nós começamos a conhecê-lo nas Escrituras, nossa fé começa a crescer. A fé funciona com o amor. Quando eu compreendo que Deus é um Deus bom e que Ele está interessado em mim e que Ele me ama, então eu posso colocar a minha confiança nele. Eu posso confiar em alguém que se preocupa comigo. Há crentes que não confiam em Deus porque não o conhecem. A fé pode ser definida como confiança.
O salmista Davi escreveu: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Salmos 36, do 7 ao 10. Deus continuará com a sua benignidade para aqueles que o conhecem. Observe o versículo 7, que a benignidade de Deus é preciosa. Quando você cresce em seu relacionamento com Deus, quando você vem para conhecê-lo intimamente, você desfrutará da sua preciosa benignidade. Então, você colocará sua confiança nele. Há uma confiança que vem por conhecer a Deus. É uma confiança que motiva você a ser audacioso em sua caminhada de fé e a ser uma bênção no reino de Deus. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11, 32. Capítulo 4. Um Deus que guarda a aliança. Uma outra avenida através da qual os crentes precisam conhecer a Deus é através de sua aliança com eles. Nós servimos a um Deus que trabalha em nossas vidas através de sua aliança conosco. Os homens e mulheres que têm tido grande favor e sucesso em suas caminhadas com Deus têm sempre sido aqueles que têm conhecido seus direitos e benefícios de aliança e que andam audaciosamente nelas. Uma nova aliança. Deus nunca muda, mas sua aliança muda. Eu tenho ouvido ministros dizerem no púlpito: Deus era um Deus de ira e de justiça no Velho Testamento e no Novo Testamento ele é um Deus de misericórdia e graça. De algum modo, nós temos tido a ideia de que há dois diferentes deuses. Não há. Há apenas um. Quando nós conhecemos Deus através de sua aliança, entendemos isto. Como um exemplo, você precisa entender que você não está debaixo da velha aliança, de olho por olho, dente por dente. A velha aliança vai estabelecida através da lei e debaixo dela nós vemos a ira e julgamento de Deus e havia uma penalidade para ser paga. Mas como um crente hoje, sua posição não é debaixo daquela aliança. O Senhor Jesus Cristo cumpriu aquela aliança. Ele carregou a penalidade, ele tomou a ira e o julgamento de Deus sobre ele mesmo para que você pudesse ser livre. Hoje nós temos uma nova e melhor aliança com o nosso Deus Pai. Nós não servimos um Deus diferente daquele do Velho Testamento, mas nós temos uma aliança diferente com ele. Na Velha Aliança, Deus derramou justiça, julgamento e ira. Contudo, Deus nunca derramou seu julgamento e ira sem primeiro avisar o povo através de seus profetas e chamando-os ao arrependimento. O julgamento veio quando o povo recusou a voltar-se para Deus. Se você não soubesse, pensaria que Deus ainda estava neste negócio de derramar julgamento e ira sobre a humanidade. Se você conhece o seu Deus Pai somente na luz da velha aliança, pensará assim. Mas no Novo Testamento, ou Nova Aliança, Deus derramou a sua ira e julgamento sobre Jesus, e Jesus tomou o nosso lugar e recebeu o julgamento que nós deveríamos ter recebido. Deus tratou com o pecado em Jesus. Portanto, quando nós recebemos Jesus, nós não estamos mais numa posição de receber julgamento de Deus. Os homens debaixo da velha aliança que ousaram crer na palavra de Deus e andar na sua luz foram curados e prosperaram. Eles tinham suas necessidades supridas. Tudo o que eles faziam era um sucesso. Abraão foi um homem de aliança, ele conhecia Deus e a aliança que ele tinha com Deus, e ele prosperou em todas as áreas de sua vida. Você percebe que no Jardim do Éden não foi Deus que mudou, mas Adão e Eva? Muitas pessoas têm pensado que Deus ficou furioso com eles e não os amou mais, expulsando-os do jardim. Ele os amava antes de pecarem e ele os amava depois de pecarem. Adão e Eva quebraram a aliança que tinham com Deus e Deus não podia mais tratá-los como seus filhos. Eles estavam separados dele porque eles tinham anulado o contrato. Logo, o Pai começou a trabalhar para estabelecer uma nova aliança na terra. Ele apareceu a Noé. A Bíblia diz que naquela época a terra estava cheia de iniquidade e Deus estava pronto para exterminar sua criação e começar outra vez.
Mas quando Noé achou favor aos olhos de Deus, uma aliança foi estabelecida entre Deus e o homem, através de Noé. Deus continuou a fazer alianças com os homens, mas elas eram sobras das coisas que estavam para vir. Elas eram somente temporárias. Depois, como ficou Deus Pai? Qual foi o seu propósito em estabelecer alianças com o homem no Velho Testamento? O objetivo do Pai era uma aliança, a nova e melhor aliança, que uniria ele e sua família outra vez. Filhos e filhas. Debaixo da velha aliança, o povo de Deus era servo. Debaixo da nova aliança, nós somos filhos e filhas. O apóstolo Paulo descreve nossa nova posição em sua epístola aos Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas 4, 1, 7. Quando Deus diz, eu suprirei suas necessidades de acordo com minhas riquezas em glória em Cristo Jesus, isto significa algo que nós, porque é o nosso Pai falando. Algo para nós, porque é o nosso Pai falando. Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que deseja o melhor para as nossas vidas. Ele é o nosso Pai e quando Ele fala, é a verdade. A Bíblia diz que uma vez que nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. No entanto, alguns de nós saímos por aí cantando ou pensando, aqui eu peregrino como um pedinte pelo calor e pelo frio. Ou aqui eu estou na encosta do tempestuoso Jordão com um olhar pedinte, ou gotas de misericórdia ao meu redor estão caindo, mas eu estou pedindo pelas chuvas. Nós temos cantado tanto esse lixo que ele tem entrado em nossos espíritos em vez de a palavra do que a palavra diz. Isto tem feito com que crentes pensem que eles são desmerecidos, que eles não são bons, que eles estão apenas peregrinando na terra, que Deus está furioso com eles, mas que algum dia, quando Jesus voltar, por alguma razão, Deus ficará feliz com eles e os levará para casa com ele. A Bíblia diz que uma vez que Deus lhe deu seu filho, o melhor que ele tinha para dar, ele também lhe dará livremente todas as coisas para desfrutar. Se você conhece Deus exatamente como Deus, então ele está distante. Você percebe que ele pode fazer tudo. Você percebe, você sabe de seu poder e habilidade. Você sabe que ele tem o poder de curar, você sabe que ele é forte, todo-poderoso, mas você pode pensar que ele está também ocupado para lembrar-se de você. Afinal de contas, ele é Deus. Todavia, se você conhece Deus como Pai, como um Pai que lhe ama, você sabe que ele nunca lhe esquecerá. Se ele é seu Pai, e ele tem poder, então louve a Deus, pois ele usará esse poder a seu favor. Quando você conhece Deus como seu Pai, então ele não está mais distante. Você e ele são família. Ele ama você. Isso é a coisa que mais edifica a fé que eu conheço. Eu confio em Deus porque ele me ama e a fé funciona pelo amor. Nós somos agora família com Deus. Os versículos seguintes construirão e encorajarão a sua fé. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 1, 2. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 16, 17. O que significa ser um filho de Deus? Significa que o Pai está comprometido com você. Ele tem lhe aceito em sua família. Ele tem escolhido você como seu filho. E ele realizará as tarefas de um pai em sua vida. Você é nascido de Deus. Quer estímulo para a sua vida de oração? Quando você vai ao Pai e você sabe que você é um membro da família, então não é difícil pedir e receber. Meus filhos não têm nenhum problema em vir a mim como pai para pedir alguma coisa. Eles sabem que tudo que eu tenho é deles. Quando o pai olha para você, ele vê ele mesmo. Da mesma maneira que você faz quando você olha para os seus filhos. Como um cristão, você é de Deus. 1 João 4,4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isto ainda não tem se tornado uma revelação para muitos crentes. Vós sois de Deus. Para Deus, negar você seria como ele negar-se a ele mesmo. Quando eu vou para o Pai, ele olha para mim como um filho. Eu tenho uma nova aliança selada pelo sangue de Jesus. É uma melhor aliança estabelecida sobre melhores promessas. A velha versus a nova. Nos versículos a seguir, temos uma comparação da velha aliança e da nova. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade e ao clangor da trombeta, e ao som da palavra de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível e espetáculo. O espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 18, 24. Debaixo da primeira aliança, o povo de Deus não podia se aproximar dele. Eles não podiam tocar o monte. Se eles chegassem pelo menos perto, eles morreriam. Debaixo da nova e melhor aliança, a Bíblia diz que nós podemos chegar com intrepidez diante do trono da graça para receber ajuda em qualquer tempo de necessidade. Debaixo da primeira aliança, o povo tapava os seus ouvidos, pois tinha medo de ouvir a voz de Deus. A nova aliança diz que nós andaremos com alegria na palavra de Deus, teremos ouvidos para ouvir e falaremos livremente. A velha aliança provocou medo no povo. Debaixo da nova aliança, nós não temos recebido o espírito de medo, mas nós temos o espírito de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1,7. Debaixo da velha aliança, Moisés não podia olhar para a face de Deus. Ele não podia ir ousadamente à presença de Deus e ele literalmente não podia suportar ver a glória de Deus. Hoje, como povo de Deus, sua glória repousa sobre nós. Deus tem dito que ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Nós podemos ousadamente dizer que o Senhor é o nosso ajudador e que nós não temeremos o que qualquer homem nos possa fazer. Você se lembra da história quando Davi e seus homens estavam carregando a arca de volta para Jerusalém e a arca começou a escorregar e cair? Um homem alcançou e tocou a arca e morreu. Você alguma vez quis saber por quê? Ele morreu porque ele era um servo, não um filho. Ele não podia tocar a glória de Deus. Mas agora nós temos uma aliança com o Pai que nos faz filhos. Nós vivemos e andamos na glória de Deus.
Deixe a palavra de Deus pintar um quadro de seu Deus Pai dentro de você. Você tem sido aceito no amado. Você é nascido da vida de Deus. Deus tem se tornado seu Pai e o seu desejo é abençoar e prosperar você em todo o caminho. Através das obras do Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue derramado e através da aliança que Ele tem estabelecido com você, você pode se colocar na presença do Deus Pai, agora, de forma como se nunca tivesse pecado. Isto anula as ofensas, isso anula a injustiça. Seu Deus Pai olha para você com prazer. Ele se deleita em ministrar a você porque Ele é o seu Pai. Você não é mais um servo, mas um filho ou uma filha de Deus. Jesus disse, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. João 8,35. É tempo de compreender que sua posição é a mesma de Jesus. Observe o que Jesus disse para Maria antes dele ser assunto para o Pai. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Uma aliança de paz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós, o carregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:31-32. Uma vez que Deus deu o melhor dos céus para você, o Senhor Jesus, então você sabe que Ele está desejoso de suprir suas necessidades. O que é um par de meias? Ou uma casa? Ou um emprego? Deus amou você o suficiente para lhe dar o Senhor Jesus Cristo. Quando você anda em fé e obediência com Ele, Ele cuidará de tudo o que você necessita. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Crentes que buscam coisas e se preocupam sobre finanças e suas necessidades sendo supridas, nunca têm recebido uma revelação de seu Pai. Quando você começa a entender quem seu Pai é e acreditar no que Ele tem dito, então você entra para um lugar de descanso e paz. Não importa o que acontece, meu Pai tomará conta de mim. Sua palavra não pode voltar vazia e eu creio que isso é verdade em relação à minha vida. Deus é o doador. No início dos tempos, Ele foi o doador e eu creio que é um doador hoje, porque Ele nunca muda. Ele tem me convidado para lançar sobre Ele os meus cuidados, qualquer preocupação ou peso que eu possa ter, porque Ele cuida de mim. Isaías profetizou sobre a aliança que seria feita com o derramar do sangue de Jesus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, 7-10. Nós temos a aliança da paz. Não importa se os montes se partam e tudo cai aos pedaços, você tem uma aliança com seu Pai que permanecerá verdadeira. Não importa que circunstâncias venham ao seu caminho ou que tudo mais possa perecer, você tem uma aliança com Deus e por causa disto você pode subir para o topo de qualquer situação. Você pode querer saber que papel tem o diabo nas nossas vidas. Neste mesmo capítulo de Isaías, Deus fala sobre ele. Ele diz, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Isaías 54:16. Deus está dizendo que ele criou Lúcifer. Então Lúcifer, por escolha própria, liderou uma revolta contra Deus e agora o conhecemos como Satanás. Sim, Deus criou Lúcifer e agora Deus está responsável por ele. Deus já tem dado a você tudo o que você precisa para vencer o diabo. Por causa do que Deus tem feito por você em Jesus, então o versículo 17 é verdadeiro para nós.
Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Nós servimos a um Deus que é fiel à sua palavra. Ele trabalha em nossas vidas através da sua aliança conosco. Aprenda os seus direitos e benefícios de aliança e ande ousadamente sobre eles. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Capítulo 5. Jesus revelou o Pai. Jesus veio à Terra para realizar 2 grandes propósitos. Primeiro, ele veio para redimir a humanidade e quebrar os poderes de Satanás sobre a vida dos homens. Segundo, ele veio mostrar ao mundo louco e confuso como era o Deus Pai. Se houve alguém que conhecia o Deus Pai, esse alguém era o Senhor Jesus. Ele veio para revelar Deus para nós. O Senhor Jesus tinha estado com o Pai por toda a eternidade. Quando Jesus nasceu numa manjedoura, ele recebeu um corpo, mas ele tinha estado com o Pai durante todo o tempo. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava falando com Jesus e o Espírito Santo. Jesus apareceu em cena. Ele começou a dizer aos judeus sobre o Pai de amor. Eles pensavam que ele era louco e tentaram matá-lo. Este conceito de Deus era completamente estranho para eles. Para os judeus, a presença de Deus estava trancada no Santo dos Santos. Deus não era acessível. Se eles entrassem no Santo dos Santos, eles morreriam. Para eles, Deus estava distante. É triste dizer que muitas igrejas representam um Deus que está distante. Muitos cristãos querem adorar a Deus à distância. Mas nós precisamos ver Deus como Jesus o revelou, isto é, como o Pai de misericórdia de quem nós podemos nos aproximar e em quem podemos encontrar ajuda. Você, alguma vez, já ouviu alguém dizer, bem, isto não pode ser a vontade de Jesus? Não, nós somente dizemos, isto não pode ser a vontade de Deus. Em apólices de seguro, nós não lemos, foi um ato de Jesus. Não, a apólice diz, foi um ato de Deus. Nós falamos sobre Deus de uma maneira e sobre Jesus de outra. O Senhor Jesus Cristo é Deus, o Pai manifestado na carne. A Bíblia amplificada diz, ele é a expressão exata da glória de Deus, o ser, luz, o brilho radiante divino, e ele é a impressão perfeita e a exata imagem da natureza de Deus. Hebreus 1:3. Este versículo esclarece que Jesus e o Pai são um. O Senhor Jesus Cristo é a natureza de Deus manifestada na carne. Cada obra realizada por Jesus e cada palavra que ele falou era a vontade de Deus em ação. Era a revelação do Pai para a humanidade. A vontade de Deus em ação. Nós precisamos entender e conhecer o Pai na luz de como Jesus o revelou. Os discípulos de Jesus tinham um problema para entender isto também, como nós podemos ver no incidente registrado no Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14, 6-10. Jesus Cristo era a natureza de Deus, o Pai em carne. Se você quer saber como é o Pai, então olhe para Jesus.
quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quer ver Deus em ação, então olhe para o Senhor Jesus Cristo em ação. Ele é o nosso exemplo. Se você quer ver como Deus pensa sobre uma situação, então estude a vida e o ministério de Jesus. Ele era o representante de Deus, fazendo a vontade de Deus sobre a terra. Você pode querer saber se é a vontade de Deus curar. O representante de Deus, Jesus, curou? O que a vida de Jesus disse sobre a vontade de Deus e a cura? A história seguinte é uma narrativa de Jesus confrontando a lepra. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mateus, capítulo 8, de 1 a 3. Deus, o Pai, falou através do Senhor Jesus Cristo e disse: Quero. Se era a vontade de Deus curar naquela ocasião, é a vontade de Deus curar agora, porque Deus não muda. Quando Jesus disse quero, era Deus, o Pai, falando. Era a palavra e a vontade de Deus em ação. É a vontade de Deus curar. Você nunca deveria querer saber disto outra vez. É definitivo e decididamente a vontade do Pai ministrar cura na vida do seu povo. Há um outro exemplo de Jesus curando em João 5. Esta é a história do doente que se juntava ao tanque de Betesda, esperando pelo anjo para mover a água. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. João 5, 5 ao 9. Você pode ler e ver exatamente o que as pessoas religiosas fazem quando Deus começa a se mover. Os judeus perseguiram Jesus e queriam matá-lo porque ele realizou este milagre no sábado e porque ele disse que isto era Deus trabalhando. Jesus respondeu a eles: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 17. Não é vontade de Deus que ninguém fique doente. Ele não faz acepção de pessoas. Deus tem providenciado cura para todos. O Senhor Jesus Cristo carregou sua enfermidade e doença para que você não tivesse que fazê-lo. Jesus mesmo levou feridas em seu corpo por sua cura. E sobre morte prematura, pobreza e carência. Um outro mal entendido que nós temos sobre Deus é que ele tira as pessoas. Uma vez ouvi um ministro, num funeral de uma pequena criança, dizer que o Senhor tirou a criança para encher seu jardim no céu. Isto é blasfêmia. Deus não é um assassino, ele é o doador da vida. Jesus era Deus em ação e nós temos um registro do que ele fez quando encontrou-se em um funeral. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas, capítulo 7, versículos de 12 a 16. Jesus nos mostrou claramente o que Deus pensa sobre morte prematura. Eu ouvi um ministro dizer sobre Deus curando um homem.
Porém, mais tarde, quando a enfermidade voltou sobre ele, Deus simplesmente o levou para casa, porque mais tarde, em vida, Deus sabia que aquele homem não ia servi-lo? Não! Deus nos deixa viver ou morrer pela nossa decisão, mas Ele não tira as pessoas. Um outro mal-entendido é que Deus tirará ou matará um indivíduo. Assim, Ele pode salvar a família daquela pessoa. Deus não mata. E a morte de Jesus foi uma provisão suficiente para a salvação de cada homem. Todavia, Deus frequentemente trabalha numa hora de perda, porque as pessoas estão abertas para o Espírito de Deus ministrar suas feridas e mágoas. Aqui estão outros versículos que comprovarão que a vontade de Deus é cura e vida longa. Servirei ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Êxodo, capítulo 23, de 25 e 26. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, 16. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Muito frequentemente, nós tomamos nossas experiências e as tornamos a base para a vontade de Deus e para a nossa doutrina. Se nós conhecemos alguém que amava Deus, mas morreu jovem, nós tendemos a pensar que devia ser a vontade de Deus, ou a palavra de Deus é verdadeira ou não é. Eu creio que é verdadeira, mas muitos entre o povo de Deus são destruídos por causa da falta de conhecimento de Deus e de todas as bênçãos que Ele quer derramar sobre eles. Qual é a vontade de Deus no que diz respeito à pobreza e carência? Olhe para Jesus em ação. Quando os discípulos apresentaram para ele a necessidade de alimentar a multidão que ele estava ensinando, ele alimentou. A Bíblia diz que eles todos ficaram cheios e houve até 12 cestos de sobra. Mateus 14, 20. Jesus estava interessado em suprir as necessidades deles e pode fazer isto por eles. E ele estava revelando o Pai para nós. Jesus viajava fazendo o bem. O ministério de Jesus revelava o Pai para nós. Aquele ministério estava libertando as pessoas, curando, salvando e suprindo necessidades. Jesus revelou um Deus bom para nós, que é desejoso e apto para nos ajudar. Você não tem que vaguear por aí para saber como o Deus Pai realmente é. Você pode saber. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Este versículo tem sido dado a você para o seu conhecimento. Vá para a palavra, deixe o Espírito Santo lhe ensinar para a sua própria satisfação, como é o Deus Pai. Quando Ele ensinar, você será abençoado. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Você não tem que vaguear por aí para saber sobre Deus. Você não tem que supor. Tudo o que você tem que fazer é receber a palavra de Deus e se estabelecer nela. Ele está disponível para nós. Nós podemos conhecê-lo como nosso Pai. Jesus orou, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 23.
O Pai lhe ama da mesma maneira como ele ama Jesus. Numa outra referência, Jesus disse: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes criado que eu vim da parte de Deus. João 16, 27. Aceite Deus de acordo com a sua palavra. Ele ama você. Capítulo 6. Benefícios em conhecer Deus. Hebreus 11, 6. É um versículo conhecido. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muitos mestres da Bíblia têm se especializado sobre fé, mas não são muitos os que têm se especializado no fato de que Deus, o Pai, é um galardoador. Ele é um galardoador. Como o que ele nos galardoa? Com o quê? Com enfermidade e doença? Com pobreza? Com carência? Com problema? Quais são as recompensas do Pai para seus filhos que andam em obediência para com ele? Tiago 1,17 qualifica o tipo de galardão que ele nos dá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sempre que o Pai nos recompensa, é sempre com algo que é bom. Ele tem sido um doador de boas dádivas, e ele sempre será. Ele nunca mudará essa atitude ou se afastará dela. Deus é aquele que doa e não aquele que toma. Ele é aquele que instituiu o dar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Aprendendo com Jó. Podemos encontrar alguma coisa positiva no livro de Jó? Graças a Deus que podemos. Frequentemente gostamos de enfatizar o lado negativo da vida de Jó, mas Jó foi curado e abençoado com 2 vezes mais do que tinha no início. Através da inspiração do Espírito Santo, Jó teve algumas coisas para dizer que nos abençoará. Na passagem específica de Jó 22, 21, 30, vamos considerar o que ele faz. Estava falando sobre conhecer a Deus e as bênçãos que acompanham este conhecimento. Estas bênçãos estão disponíveis para nós hoje. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Versículo 21. Tem paz, não fique cheio de preocupação e ansiedade, querendo saber se Deus vai lhe pegar se você não fizer a sua vontade. A Bíblia Amplificada diz: reconcilia-te, pois, com ele. Concorde com Deus e mostre-se conformado com a sua vontade. Deus tem dito por mais de 5.000 anos que Ele é o Pai de amor. Mas muitos têm dito algo diferente. Deus tem nos instruído a concordar com Ele e ficar em paz. Quando nós começarmos a concordar com Deus, Ele manifestará o seu amor em nossas vidas. Reconcilia-te, pois, agora mesmo com Deus e tem paz, e te sobrevirá enfermidade e doença? Não. Assim, pobreza e carência e necessidade virão para você? Não. A palavra de Deus diz que o melhor virá para nós. Quando nós começarmos a nos reconciliar, a conhecer com o Pai, então a paz virá para nós e o que é bom nos pertencerá. Aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Versículo 22. Este versículo nos dá o caminho para nos tornar reconciliados pessoalmente com o Pai. Põe as suas palavras dentro de nós. Se te converteres ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Versículo 23. Quando você se volta para o Pai e vem a conhecer quem Ele é, você se erguerá com força em seu homem espiritual. Você começará a crescer espiritualmente quando começar a ver quem o Pai é e o que Ele oferece a você.
Você colocará a iniquidade para longe de você, porque tem aprendido quem você é em Cristo Jesus e que o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Jó está descrevendo prosperidade espiritual aqui, a qual vem do conhecimento de quem o Deus Pai é. Prosperidade espiritual é crescer e fortalecer-se em seu homem interior e aprender como colocar o pecado onde ele deve ficar, isto é, embaixo dos seus pés. Quando eu compreendi a revelação que o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu fui liberto de alguns hábitos e pensamentos que eu tinha segurado por muitos anos no mundo. Quando eu conheci quem o Pai era, o que Jesus tinha feito por mim e que o pecado não tinha mais domínio sobre mim, eu aprendi que eu poderia viver acima do pecado. Eu coloquei a iniquidade longe de mim. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Versículos 24 e 25. Quando você coloca o Deus Pai em primeiro lugar em sua vida e determina que a comunhão com Ele é uma prioridade maior do que tudo mais, então Ele prosperará você financeiramente. Há muitos cristãos hoje que têm começado a ver que Deus quer vê-los prosperar, mas primeiro eles precisam entender e alinhar suas prioridades. Muitos estão mais interessados em ganhar dinheiro do que em conhecer o Pai. Esta é uma prioridade errada e Deus não pode abençoar. Ele quer abençoar e prosperar você. Ele quer abençoar e prosperar você. O que esse versículo está dizendo é que quando você conhecer pessoalmente o Pai, descobrirá quais são as riquezas verdadeiras e o dinheiro tomará o seu devido lugar. Eu gosto de ter comunhão com o Pai muito mais do que eu gosto de dinheiro. Andar com o Pai é mais importante do que ter algumas coisas no mundo. Isto é o que acontece quando você conhece Deus em plenitude. Ele se torna a pessoa mais importante em sua vida. Mas Deus não é contra nos prosperar. O versículo 24 significa que o ouro será nosso, tanto que será como poeira ou pedras no ribeiro. Em outras palavras, será comum para nós. Ele está nos instruindo que se nós dermos a Deus o primeiro lugar e termos comunhão com Ele, então Ele se tornará a nossa fonte e nós teremos abundância de prata. Isto é, exatamente como o que Jesus disse em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e a todas estas coisas vos serão acrescentadas. Poder através da oração e confissão. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Versículos 26 e 27. Quando você começa a conhecer o Pai, você se torna poderoso em sua vida de oração. Quando você começa a conhecer quem o Pai é e o que pertence a você, você começa a mudar as coisas através da oração. Porque eu tenho uma posição correta com Deus, posso levantar meu rosto para cima e ir ousadamente para o trono da graça, receber o que preciso. Quando você não conhece quem o Pai é, você não tem revelação de sua posição correta diante dele. Sem esta revelação, você está preso na consciência de pecado. Você achará que as orações dos outros têm mais poder do que as suas, quando, na verdade, todos nós temos a mesma posição diante de Deus, o Pai. Quando você começa a conhecer quem seu Pai é, e quais são os seus direitos, então você se torna extremamente precioso para as pessoas. Você pode ser um canal de poder de Deus para suprir as necessidades dos outros. Você pode ir com intrepidez para o trono. Você pode levantar o seu rosto para Ele e Ele ouvirá você.
Se você não conhece Deus, pode pensar: eu sei que Ele me ouve, mas Ele responde? A palavra de Deus responde esta pergunta. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quando Deus ouve a oração, Ele lhe responde. Uma oração determinada, sincera, continuada de um homem justo faz um poder tremendo disponível, dinâmico em seus efeitos. Tiago 5,16, Bíblia Amplificada. Agora, olhe outra vez em nossa passagem de Jó 22. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Versículo 28. Quando você aprende quem é o seu pai e o que você é para ele e o que ele tem dado para você no nome do Senhor Jesus, você pode declarar a palavra de Deus em sua boca quando Satanás vier roubar, matar e destruir. E esta palavra que você tem decretado se cumprirá. Você é aceito pelo amado e a você tem sido dada autoridade no nome de Jesus. A você tem sido dado o direito e privilégio, de acordo com Romanos 5,17, para reinar como rei em vida. Satanás não tem nada que fazer seus filhos ficarem doentes ou roubar suas finanças. Quando você aprende quem é o Pai e o que Ele tem dado a você, então você começa a levantar-se com seus próprios pés espirituais e decretar uma coisa com a sua boca e vê-la se cumprir. No final de Jó 22, ele fala sobre o benefício de conhecer o Deus Pai e ser um intercessor. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, será liberto graças à pureza de tuas mãos. Versículos 29 e 30. Quando você conhece o Pai, você se torna efetivo como um intercessor. A Bíblia Amplificada diz: Ele mesmo libertará aqui, para quem você intercede, quem não é inocente. Sim, ele será libertado através da limpeza de suas mãos. Versículo 30. Quando você toma corajosamente seu lugar diante do trono de Deus como intercessor, Deus libertará aqueles por quem você ora, mesmo que eles não sejam inocentes. Eles serão libertos por causa de você. Nós temos o exemplo disto na vida de Abraão. Deus disse a Abraão que ele libertaria Sodoma e Gomorra por amor de Abraão, se ele pudesse encontrar 10 justos lá. Quando nós conhecemos o Pai, nós nos tornamos preciosos para o mundo por causa da nossa vida poderosa de oração. Nós estamos então aptos a interceder e impedir as trevas de virem sobre outros, até que a luz da verdade de Deus brilhe sobre eles e eles chamem pelo nome do Senhor. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas Ele precisa de intercessores para pleitear a causa daqueles que ainda estão em trevas. Daniel 11:32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Através da avenida da intercessão, muitas das maiores proezas serão realizadas. Os intercessores impedem as trevas, porque o nosso Deus é abundante em misericórdia. Há benefícios que nos pertencem porque nós conhecemos o Pai. Aqueles que buscam sua face dedicam tempo e esforço à palavra e à oração para conhecer quem Ele é, em verdade e em plenitude, serão prósperos e abençoados. Você sabia que não pode abençoar outros até que você seja abençoado? Você não pode libertar alguém até que se liberte. Você não pode dizer a alguém como é o Pai, ao menos que esteja convencido em seu próprio coração. Deus disse a Abraão que ele o abençoaria e, portanto, ele seria uma bênção. Eu desafio você a conhecer o Pai, a experimentar esses benefícios que são seus através de um relacionamento íntimo com Ele e então tomar o seu lugar para ser uma bênção para outros através da intercessão e através da vida que você vive. Deus abençoe você.